Olá, olá, boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. Tô me organizando aqui. Nós estávamos no clube de livros virtuosos que nós estamos oferecendo para os funcionários da escola. E aí eu terminei e já vim correndo aqui para entrar a tempo na nossa live. Então, o tema de hoje: sucesso ou sacrifício, sucesso e sacrifício. Depois eu vou arrumar, não é sucesso ou sacrifício, é sucesso e sacrifício, né? Se você acredita que tem pessoas que possam se beneficiar com esse tema, com esse assunto, tem a setinha ali, encaminha para elas, tá bom? Então vamos começar? É um assunto, é um tema, na verdade, bastante discutido, né, entre as pessoas, entre diversas áreas, tanto áreas profissionais quanto áreas familiares, amorosa, em várias dimensões, o sucesso e o sacrifício. E aí, eu queria começar indagando vocês, para que vocês pensassem em pessoas que vocês conhecem, né, que são pessoas de sucesso, seja na família, seja no âmbito profissional, no âmbito esportista, enfim, vamos pensar aí, ou no âmbito da fé, da religiosidade. Pensem aí em 3 pessoas que vocês consideram pessoas de sucesso, tá? Tanto no aspecto familiar, amoroso, religioso, profissional. O profissional eu incluo os esportistas também, mas pode ser os esportistas amadores aí. Pensem nessas 3 pessoas. Pensou nelas? Conseguiu visualizar um pouquinho? O pessoal tá entrando, né? Depois que você pensou nessas pessoas, você já imaginou como é a vida dessas pessoas? Como é a rotina dela? Desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. O que ela faz, quais são as atividades fixas, quais são os compromissos que ela tem, o quanto ela se dedica para aquela atividade que garantiu o sucesso dela, seja na dimensão profissional, na dimensão familiar, enfim, né? E o que eles fizeram para chegar no sucesso. Isso é muito importante, porque normalmente a gente olha para uma pessoa que tem sucesso e vê só a vida dela de uma forma um pouco superficial. E aí, quando a gente analisa tudo na vida de maneira superficial, muitas vezes nós não entendemos quais foram os processos que a pessoa viveu ou que a empresa viveu para chegar onde ela está, né? O quanto aconteceu ali de dedicação, de esforço, de quedas, de tribulações. Então, todas as vezes que vocês olharem pessoas de sucesso, anotem aí as 3 pessoas, o que elas fazem, pensem em como é a vida delas e também reflitam o que elas fizeram para alcançar o sucesso. Nesse livro aqui, que eu gosto muito dele, ele foi um livro escrito por um educador alemão, esse Bernard Blue, nome diferente, né? Então, Bernard, nosso amigo Bernard. Ele é um educador, um grande educador alemão, e esse livro, ele traz um tema polêmico. Por quê? Porque ele fala o seguinte: este educador, esse pedagogo alemão, ele tem várias teses, ele reúne várias teses nesse livro, e ele tem várias pesquisas, estudos, que ele diz o seguinte: é impossível um ser humano ser livre se ele não for uma pessoa disciplinada e ter responsabilidade. E o assunto de hoje tem tudo a ver com isso, né? Então, quando a gente pensa em sucesso, nós não vamos conseguir separar a palavra sucesso da palavra sacrifício. E aí ele traz aqui, o autor ele reforça que é um conceito antigo de que só é possível obter a liberdade ou ser livre por meio da disciplina e da responsabilidade. O que ele quer dizer? Que normalmente as pessoas que têm uma vida de sucesso profissionalmente, familiar,
são pessoas que se dedicam a isso, né? São pessoas que se esforçam, pessoas que estudam, pessoas que correm atrás, que acordam muito cedo, que dormem mais tarde, né? Que buscam uma fonte de energia para se abastecer, para sustentar todas as dificuldades, todas as tribulações que aparecerão no decorrer, né, no percurso aí, na rota de chegar ao sucesso. E ele fala o seguinte, ele fala assim, precisamos retomar a antiga verdade de que somente andará com êxito e sucesso no caminho certo, né, para a liberdade, quem estiver disposto a subordinar-se, né, a renunciar e a encontrar gradualmente a autodisciplina. E quando ele fala em autodisciplina, é muito importante a gente definir aqui que a autodisciplina ela é diferente da disciplina. Todos nós precisamos treinar o nosso cérebro para nos disciplinarmos naquilo que nós queremos fazer e naquilo que nós temos como um projeto, um propósito. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um propósito de vida com relação à minha família, ao meu relacionamento com meu marido, à educação dos meus filhos, né? E para que eu consiga me manter firme nesse propósito, eu preciso me dedicar muito em vários aspectos, entre eles estudar, exercitar várias virtudes que eu sei que eu tenho dificuldades quanto pessoa devido ao meu temperamento colérica que sou. E aí eu preciso constantemente voltar lá para o meu cérebro e pensar como estão os meus mecanismos para trabalhar a minha autodisciplina, né? Então, de fato, eu estou conseguindo cumprir com aquilo que eu me propus a fazer. Então, eu não quero que os meus filhos comam doce diariamente, porque eu sei que faz mal. Então, o que eu faço quando meu filho se joga no chão, dá um piti, porque ele quer comer doce depois do jantar? Acabou de acontecer isso aqui agora em casa. Qual é o meu ritual, qual é a minha intenção educativa, como eu vou partir disso? Se eu não tiver conhecimento, não tiver força, não tiver o conceito de sacrifício, facilmente eu vou lá e entrego o doce para ele, porque ele para de chorar, ele para de dar piti e resolve o meu problema do ponto de vista da perturbação. Entretanto, se eu faço isso, eu não estou cumprindo com aquilo que eu me propus a alcançar, que é cuidar da alimentação dele para que ele seja uma criança saudável, né? E também para que ele consiga controlar as paixões, os prazeres, as vontades dele, que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode, certo? E nem tudo aquilo que dá prazer tem um resultado positivo. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente pode usar esse pequeno exemplo do chocolate, da sobremesa, para a criança depois do jantar, depois do almoço, para tudo na vida, né? Ou seja, se eu quero ser uma pessoa que quero ganhar mais dinheiro, né? Eu quero trabalhar num lugar melhor, eu quero ter uma vida amorosa, afetiva, saudável, eu preciso me empenhar e entender qual será o caminho que eu vou percorrer, quais serão os conhecimentos necessários que eu preciso para isso, né? E entender que esse trajeto, esse percurso, ele vai me exigir muito sacrifício. Ou seja, para eu conseguir entregar esse conteúdo para vocês, que é um conteúdo que eu estudei, que eu li, que eu me empenhei, que eu uso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, no meu trabalho, na minha casa, eu precisei ler bastante, eu precisei sacrificar um tempo que eu poderia andar de bicicleta, que é uma coisa que eu amo, né? Mas eu tenho um propósito maior. O meu propósito é me formar para formar mais pessoas, para que mais pessoas consigam desfrutar do prazer de sacrificar, de se sacrificar para conseguir as coisas que realmente são boas, tá? E aí, é muito importante a gente voltar no conceito que eu trouxe para vocês na live passada sobre a diferença entre felicidade e prazer. Isso é fundamental, tá, gente? Porque a pessoa que é movida somente pelo prazer, dificilmente ela vai ter sucesso e um sucesso constante na vida dela. A não
conseguir, né? Oi? Voltou? Voltou, né? Estão me ouvindo bem? Se puder só dar uma acenar. Oi? Vocês estão conseguindo me ouvir? Voltou? Oi, voltou, gente? Se puder só dar um toque. Então tá bom. Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho o filme aí pra gente não se perder. Para que uma pessoa consiga se manter num sucesso constante, além dela entender a demanda de sacrifício que ela vai ter que passar para se manter no sucesso profissional, familiar, amoroso, enfim, qualquer dimensão da sua vida espiritual, ela precisa entender a diferença entre prazer e prazer, de fato mesmo, e a felicidade. O prazer, como eu disse na live anterior, ele via de regra, ele vem de fora, ele está ligado aos nossos sentidos, aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso, aquilo que gera uma descarga, às vezes, de dopamina imediata, né? Ele é intenso, ele vai embora, ele passa rápido e ele gera dependência se ele não for educado. O que eu quero que vocês compreendam é que quando você entende que o prazer, normalmente ele vem de fora, e se você o tempo todo está buscando estímulos externos para se abastecer, você não está entrando em contato com a sua demanda interna, né? Então, eu preciso disso, eu preciso comprar, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso fumar. Enfim, estou dando exemplos mais práticos e mais acessíveis. Isso são elementos externos que eu preciso, que eu dependo para me dar prazer, e aí eu tenho uma felicidade momentânea. A felicidade, de fato, presente e permanente, ela acontece em um ambiente onde eu me esforço, onde eu me empenho para fazer as coisas, né? Então, seja uma criança, um adolescente, um adulto. E aí, quando eu consigo, né? Então, quando eu monto um projeto, agora eu estou muito feliz, porque nós montamos um projeto na escola. Então, aconteceu esse ano, em comemoração aos 30 anos do Harmonia, o Clube de Livros Virtuosos. Então, nós estamos num grupo de 50 educadores e funcionários, né, da escola, colaboradores, participando desse clube de livros. E nós leremos 9 livros até o final do ano. Isso daí foi um projeto que eu sonhei, que eu idealizei já há algum tempo. E foi custoso, porque eu tive que ler cada livro, escolher todos os livros entre uma lista de 40, 50 livros, eu precisava escolher 9, né? E 9 que eu conseguisse transmitir aquilo que eu gostaria, que são livros virtuosos, transmitir crenças, valores importantes para a formação de um homem prudente. E aí eu me dediquei bastante, estudei bastante, encontrei uma pessoa que é uma professora da escola de filosofia que pudesse me auxiliar, porque sozinho eu não conseguiria desenvolver esse projeto. E aí agora eu estou desfrutando de uma alegria imensa, de uma felicidade imensa de ver uma quantidade significativa de educadores se debruçando numa literatura de qualidade e que pode trazer tantos benefícios, tanto para eles quanto para os nossos alunos, para os nossos familiares e assim consequentemente, né? Como eu disse na live anterior, todos nós temos um potencial de impactar positivamente a vida de uma outra pessoa, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso círculo de amizades. Então, a felicidade, ela vem desta conquista, desse esforço, deste sacrifício. Então, lá atrás, quando eu estava lendo o livro, cansada, quando eu estava selecionando, quando eu estava procurando uma pessoa para me ajudar, foi extremamente trabalhoso. Várias vezes eu pensei em desistir, mas eu tinha um propósito maior, eu almejava a formação de centenas de pessoas. E aí isso é o meu combustível que me move para eu chegar onde eu quero. Entretanto, isso é algo trabalhoso, mas isso gera de fato a felicidade, diferente do prazer que eu tenho quando eu como uma sobremesa que eu gosto, né? Quando eu ando de bicicleta,
Enfim, essa é a principal diferença. Então, quem quer almejar o sucesso em qualquer dimensão da sua vida, precisa entender a diferença entre felicidade e prazer. Tá? A felicidade se constrói, o prazer ele é imediato e passa rápido. Quando eu compro alguma coisa que eu gosto, quando eu como alguma coisa que eu gosto, isso é prazer, né? A felicidade se conquista, e normalmente se conquista nos lábios dos outros, né? Então hoje, ao ver um monte de gente no clube de leitura falando sobre o que eles estão aprendendo, a quantidade de conteúdos, de conceitos, de aprendizado que eles estão tendo, aquilo ali já me realizou. Eu falei, puxa, nós estamos conseguindo atingir uma quantidade de pessoas e isso é muito importante, tá? E a felicidade, como eu disse, é diferente do prazer, ela é resultado de uma vida dedicada a um propósito, a um projeto, né? Com muito esforço, sacrifício para se conquistar. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso em qualquer área, em qualquer dimensão da sua vida, entenda que junto com o sucesso você carrega a palavra sacrifício, tá? E essa palavra sacrifício, ela vai ser importante e você terá que desenvolver virtudes como a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, a virtude da paciência, da perseverança, para conseguir passar por altos e baixos. Eu já disse em lives anteriores que a vida ela é instável, tá? Isso daí são os filósofos da antiguidade, até mesmo alguns filósofos mais contemporâneos, eles trazem isso, que a vida ela é instável. O que vai garantir o nosso sucesso perante a vida é a nossa estabilidade interna. É a forma como nós vamos encarar os problemas, as dificuldades e como nós iremos superá-los, certo? E aí as pessoas, nesse livro que eu comentei com vocês, O Elogio à Disciplina, do pedagogo alemão, do Bernard, ele diz o seguinte: as pessoas esperam demais para ter felicidade e sucesso. Porém, a felicidade e o sucesso está no esforço e no sacrifício. Em acordar bem cedo, né, mesmo sem vontade, fazer o seu alimento espiritual conforme aquilo que você acredita, praticar o seu exercício físico, colocar a mão na massa no seu projeto de vida, na sua família, na educação dos seus filhos, na sua vida conjugal, na sua casa, no seu trabalho. E lembra do Viktor Frankl? Aqui está o estímulo e aqui está a resposta. Entre o estímulo e a resposta eu tenho um grau de angústia, que é o sacrifício, que é a dificuldade. E o que vai me levar do estímulo para a resposta são as metas concretas, o que eu vou fazer diariamente para ganhar mais dinheiro, para ter uma vida mais equilibrada na minha casa, no meu lar, para ser feliz no meu trabalho, para desenvolver aquilo que eu gosto e aquilo que eu acredito, tá? E aí tem o Frederico II da Prússia, ele teria dito, ironicamente, claro que não foi ironicamente, mas ele usou esse termo, que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre estava com os melhores batalhões. O que dizia isso? O que ele quer dizer isso? Claro que as pessoas que têm fé, elas buscam a esperança, elas buscam a força, elas buscam o alimento diário, né, em Nosso Senhor Jesus Cristo, e aí cada um tem a sua crença, enfim. Mas não basta você rezar se você não trabalhar. Então, os melhores exércitos, quando ele fala aqui, aqueles exércitos mais organizados, aqueles exércitos mais fortes, mais empenhados, estrategistas, eles geravam resultado, eles eram fruto de um grande diretor ali, de um grande chefe daquele exército, que tinha um sacrifício, que treinava todo o seu exército, todos os seus soldados, que se esforçava, né? E aí é claro que Nosso Senhor Jesus Cristo está sempre do lado, porque ele está sempre do lado de todo mundo, só que aqueles exércitos que sempre ganhavam, aqueles batalhões que sempre ganhavam, além da sua fé, tinha o seu esforço diário de querer ganhar a batalha, tá? E aí eu complemento com uma frase que eu adoro, uma frase não, um dizer de Santo Agostinho, que eu agora há pouco li Confissões e mexeu demais comigo. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você.
Então, o batalhão certamente rezava, né? Nosso Senhor Jesus Cristo estava com eles lá. Entretanto, o trabalho dependia dos soldados, dependia do chefe daquele batalhão, dependia daquelas pessoas, das estratégias, do esforço, do empenho, do patriotismo. E é isso, o sucesso está nisso, né? Não tem receita milagrosa. A única forma de ter sucesso e ganhar dinheiro, se você não quer trabalhar, ou você é herdeiro ou você ganha na Mega Sena. As duas formas. Então, do ponto de vista psicológico e moral, a felicidade do esforço, ela é legítima, né? Ela é muito mais legítima do que a felicidade que cai do céu, do que aquela felicidade que vem, que eu não conquisto, que eu não vou atrás, certo? E aí, nós temos mais 8 minutos, hoje eu não vou passar do tempo. Eu vou lembrar de uma virtude fundamental para a gente conseguir conquistar o sucesso, que é a virtude da ordem, que eu já falei em lives anteriores. Para você conseguir sucesso na sua vida familiar, profissional, espiritual, amorosa, enfim, você precisa se organizar, né? E a ordem, normalmente ela vem de fora para dentro. Então nós falamos, a pessoa que é ordenada, que ela tem o horário para acordar, tem o horário de dormir, tem o horário para se alimentar, para se exercitar, para sua refeição espiritual, para sua oração, normalmente ela arranja tempo para tudo. Você tem aquela pessoa na família que você pede para ela fazer alguma coisa e ela nunca consegue, porque ela sempre tá atrapalhada com alguma coisa. Normalmente, essa pessoa, ela faz menos coisas. Por quê? Porque ela não é uma pessoa organizada. E aquela pessoa que faz um monte de coisa, quando você pede para ela fazer algo para você, como ela tem muita coisa para fazer, ela já se antecipa, já resolve para ela não te deixar na mão, né? Por isso que a virtude da ordem, ela é fundamental para quem quer obter o sucesso. Aí tem um livro que eu li agora há pouco, chama Educar Hoje. Ele diz o seguinte, né? A ordem nos ajuda a dispor de mais tempo, a ser mais eficaz, a aumentar o rendimento e a conseguir os objetivos previstos. Proporciona-nos tranquilidade, confiança, segurança, persistência, coragem para superar os desgostos, os contratempos, as quedas e as tribulações e as dificuldades. O que esse autor quer dizer? Ele diz o seguinte, olha, veja, se você é uma pessoa organizada, se você coloca lá na sua rotina, na sua semana, tudo que você tem que fazer e conta com as possibilidades de imprevistos, de problemas, de dificuldades, você já está 50% caminho andado, porque você já está prevendo, né? Você tem um campo, você projeta mais ou menos o que você quer da sua vida. Agora, se você vive na desordem, no caos, dificilmente você vai conseguir alcançar o sucesso, porque você não vai trabalhar direito, você não vai dormir direito, você não vai comer direito, você não vai se exercitar, você não vai fazer uma série de coisas que são importantes para se obter o sucesso, tá? E aí entra o sacrifício. Então, o sucesso está ligado com o sacrifício. E existe uma frase desse autor, deste livro, Educar Hoje, que é a desordem leva ao sofrimento. E o sofrimento, o ciclo vicioso do sofrimento, faz com que você não consiga vislumbrar novos campos, novas rotas, né? E aí você sempre acha uma justificativa, você se defende da situação para você viver aquilo e não melhorar e não procurar novas rotas, não recalcular rotas, tá? Então voltamos aqui. Como é a vida de uma pessoa de sucesso? Não se enganem, tá, gente? É uma vida extremamente organizada. Ela está baseada na família, no trabalho, na alimentação, no exercício, no estudo, no foco. E eu comprei um livro agora, essa semana, do Daniel Goleman, que fala o foco ele é importante para a obtenção do sucesso. A pessoa que é muito desfocada, que ela toda hora está tendo ideias, toda hora ela quer fazer uma coisa, dificilmente ela vai almejar o sucesso, porque ela não consegue persistir naquilo que ela está fazendo. Aí na primeira dificuldade que ela tem, ela já muda de foco, ela já vai fazer outra coisa, ela muda aqui, muda ali. E aí ela nunca vai, ela não progride, ela fica patinando e ela fica mudando o tempo todo, né? Além disso, é uma pessoa que
trabalha a disciplina para atingir a autodisciplina. Então, eu só conseguirei ser uma pessoa autodisciplinada se diariamente eu me disciplinar a estudar, a trabalhar, a aprender a falar melhor, a aprender a trabalhar melhor, a produzir mais, a me sacrificar mais por um propósito que eu acredito. Força, coragem, então virtude da fortaleza é fundamental. Vamos lembrar dos esportistas, né? Os grandes esportistas do tênis, do futebol, do ciclismo, enfim, ginastas, natação, todos eles, se você for ler a biografia, se você for ver documentários desses esportistas, eles têm uma vida extremamente regrada, né? De treinamento, alimentação, sono, eles se privam de prazeres. Por quê? Porque eles têm um propósito, eles têm um objetivo maior, eles querem alcançar aquilo e aquilo vai gerar o sucesso para eles. Então a fortaleza em superar, em ser forte, em resistir às adversidades, ela é fundamental para quem quer ter sucesso. O estudo e a persistência, né? Jogador de futebol, ginasta, pianista, violinista, enfim, qualquer pessoa, um grande empresário, uma pessoa que gere uma empresa, que gera uma casa muito bem, uma mãe, um pai presente, que se esforça, que educa bem, eles são pessoas que estudam. Não tenho dúvida disso. Precisa ler, precisa estudar, precisa fazer curso, precisa se informar, né? E humildade, reconhecer as nossas limitações. Pessoas de sucesso normalmente são pessoas humildes, são pessoas que quando têm dificuldades, seja ela a sua crença religiosa, católica, evangélica, ele volta para si, ele conversa com Deus, ele pede ajuda, ele vê o porquê que ele está errando, a pessoa vai se confessar, ela vai procurar um coach, ela vai procurar um mentor, independente da crença que a pessoa tem. A humildade, ela é importantíssima para quem quer crescer na vida, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista familiar, profissional, porque quando eu sou humilde, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço as minhas inclinações, as minhas dificuldades, as minhas limitações que me impedem de progredir. E aí a minha humildade faz com que eu busque pessoas que possam me orientar, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista profissional e assim por diante. E quando a pessoa ela cresce, normalmente ela estuda, ela não cresce só numa dimensão da vida, ela cresce em todas as dimensões da vida, né? O sacrifício, a paciência e o foco, né? Como eu disse para vocês, o foco ele é fundamental. A pessoa que se dispersa muito, tô com um companheiro aqui, que se dispersa muito, que desfoca muito, ela não consegue persistir para obter o sucesso, tá? Filho, o papai não tá aqui, ele tá para lá, tá bom? Pra onde? Ele foi lá pra sala, tá? E para fechar aqui, para finalizar, que a gente tem 1 minuto, quanto suor e lágrimas custa antes de uma apresentação de violino ou de piano para que ela provoque aquela sensibilidade, aquela felicidade, aquela emoção? Pensa nisso. Quanto suor, quantas lágrimas um pianista, um violinista, uma pessoa que faz uma orquestra, quanto suor, quantas lágrimas, quanto sacrifício, quanto empenho essas pessoas já não viveram. Quanta disciplina exige para uma pessoa praticar um esporte, uma dança, um balé, né? Eu já fiz balé e eu já vivi muito o quanto é difícil, o esforço, o empenho, o treino, a dedicação. Agora, esses tempos atrás, eu tava pedalando de bicicleta, né? E aí eu quis fazer umas provas e com toda a minha rotina familiar, de trabalho, para eu conseguir fazer as provas que eu queria, eu tive que me sacrificar muito, mas era uma coisa que me dava muita alegria, que gerava um clima gostoso na minha casa, com a minha família. Eu queria dar um exemplo de superação para os meus filhos, de dedicação, de esforço, que quando a gente se esforça mesmo a gente consegue, né? Quanto esforço e dedicação se custa para ter uma boa família, né? É você engolir sapo, é você
e acordar sorrindo quando você está sem vontade, nós mulheres, né, quando estamos de TPM, ter paciência, falar várias vezes a mesma coisa para os filhos, estudar, procurar ajuda, se empenhar para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha. Custa, tudo na vida custa, né? Não tem, se eu ficar pensando só em mim, eu vou viver sozinha e vou viver num hedonismo, num egoísmo que eu não vou progredir. Quanto sacrifício para gerir uma grande empresa, né? Pensa essas pessoas, CEOs de grandes empresas, quantos sacrifícios eles não precisam ter, né? Fazer para conseguir gerir uma empresa. E aí, eu deixo aqui uma reflexão, né? Que atualmente os jovens, os adultos, eles conhecem apenas a felicidade que vem de fora, uma felicidade superficial, né? Eu olho pessoas, né? Eu vejo a Thalita aqui, eu olho assim, puxa, mas ela é uma pessoa assim, assado, mas às vezes as pessoas não conhecem a vida, né? A forma, o empenho, a dedicação, o esforço, a persistência, o propósito. E aí olha só aquela imagem mais parcimônica, né? Mais agradável, e isso muitas vezes não define e não esclarece o que de fato aquela pessoa faz, né? Esses dias me perguntaram assim, como que você consegue trabalhar, ter marido, ter filho, ler bastante, fazer exercício, enfim, eu acho que a minha principal resposta para isso é a minha fé, né? Então meu alimento diário vem de Deus, de Nossa Senhora, da minha fé. Segundo, porque eu acordo todos os dias e penso, Deus, eu quero fazer desse dia o melhor, né? Para minha família, para o meu trabalho, para as pessoas, eu quero poder contribuir. E terceiro, que eu tenho a convicção de que eu não sou dona de tudo isso, eu apenas administro o que Deus me deu, né? E isso faz com que eu tenha uma busca insana de querer fazer o bem, não só para mim, mas para as outras pessoas. Agora, tudo isso custa, né? Custa acordar mais cedo, custa ter dores nas costas, custa ter enxaqueca às vezes, custa ficar com o pescoço travado, e aí a gente busca o quê? Compreender, entender tudo isso, trabalhar, ressignificar para sempre estar melhorando, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, dizer que não existe sucesso sem sacrifício, tá? As grandes pessoas de sucesso na vida profissional, familiar, espiritual, são pessoas que se sacrificam por um bem maior, tá bom? Espero poder ter contribuído com a vida, com essa mensagem, um pouquinho com a vida de vocês, e até semana que vem. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.